apresentação. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês, membros do grupo, ouvintes e alunos também do SESUPA, UFPA e outras instituições. Eu vou colocar para apresentar aqui, só um momento que às vezes o Meet demora um pouquinho para começar a exibir, mas logo, logo eu até salvei em PDF para facilitar aqui. Não. Se eu colocar uma janela, ele não, ele não vai abrir porque não está na internet. Só um momento. Apresentar. Eu acho que é a opção. Não se preocupe, Isabelle, pode tentar colocar aí, caso você não consiga, o Felipe ele faz a apresentação. Tá? Esse é um dos aspectos da nossa vulnerabilidade situacional, né, que também será tratado nos minicursos, diante das novas tecnologias. Exatamente, professor. Eu acho que eu vou acabar exibindo a tela inteira, mas não tem problema. Eu acho que eu não vou conseguir visualizar vocês, mas aí qualquer coisa o professor Felipe pode chamar que eu paro e... Pode deixar, Isabelle, que eu te sinalizo alguma colocação, alguma coisa. Eu vou ficar aqui de olho. Tá ok. Me avisem quando começar a aparecer, por favor. Tá, já coloquei para apresentar aqui a tela. Estão conseguindo visualizar? Não estou vendo vocês, Está abrindo. então tá abrindo, né? Bom, pode colocar a tela cheia, uma sugestão, Isabelle. Eu acho melhor deixar assim, porque Não? tenho medo de travar e aí acabar Fica à vontade. atrapalhando. Tá bom, então vou deixar assim. Tá aparecendo então, né? Posso prosseguir. Perfeito. Ótimo. Então, prosseguindo aqui nossa apresentação, ou iniciando, melhor dizendo, nosso minicurso tem como título Direitos da Mulher Consumidora, e apesar de a gente abordar esse tema sobre a mulher consumidora e as relações de consumo, o papel da mulher nas relações de consumo, eu diria que essa pesquisa, que é uma pesquisa que nós temos conduzido no âmbito do mestrado, é muito mais interdisciplinar e transdisciplinar. Tanto que nós vamos abordar aqui algumas autoras que não são propriamente do direito. Muito pelo contrário, algumas são filósofas, sociólogas, historiadoras, ou mesmo estudiosas do mercado, porque também acho interessante a gente trazer um contraponto. E, nesse sentido, o nosso objetivo é exatamente fazer uma reflexão ampla sobre esse tema e sobre diversas áreas possíveis relacionadas a ele. Então, a gente vai falar aqui de vários aspectos envolvendo a mulher consumidora. A gente vai dividir, né, uma parte hoje e outra parte no próximo encontro. E o nosso objetivo, aqui alguns dos nossos objetivos são entender a síntese histórica do papel da mulher nas relações de consumo, para que possamos compreender como ocorre, por exemplo, o assédio de consumo adulto e infantil em relação à mulher consumidora. Então, tanto as mulheres adultas quanto as crianças e adolescentes, como que ocorre esse assédio de consumo, incluindo as abordagens da chamada indústria da beleza. A gente vai entender um pouquinho do mito da beleza que a Naomi Wolf fala desde o começo dos anos 90, mas que é plenamente aplicável ainda em 2021. Segundo objetivo, compreender o conceito de Pink Tax e como pode ser visualizado nas relações de consumo. A gente vai ver melhor no final da apresentação de hoje. Analisar a relação entre maternidade e mercado de consumo, bem como a participação da mulher nos mercados de trabalho e de consumo, estando gestante ou não. E, por fim, estudar a publicidade discriminatória de gênero e as formas pelas quais ela se percebe na prática, bem como em que medida a mulher pode ser considerada hipervulnerável no mercado de consumo. Então, são esses os objetivos principais do nosso minicurso, né, incluindo os 2 encontros, sendo que no encontro de hoje nós vamos estudar da síntese histórica até a Pink Tax. E no próximo encontro nós estudaremos os demais temas envolvendo a mulher no mercado de trabalho e a sua relação enquanto consumidora, os aspectos envolvendo a maternidade e consumo, a publicidade discriminatória de gênero e a hipervulnerabilidade da mulher, tanto no consumo analógico quanto digital. Então, a gente conseguiu fazer uma divisão interessante aí dos temas, para que a gente consiga falar bastante coisa hoje e na próxima semana.
eu estou longe de esgotar esse assunto, muito pelo contrário, quanto mais eu estudo sobre esse tema, mais eu descubro que tem coisas a serem estudadas e ainda comentadas mais no âmbito acadêmico, no âmbito prático, no âmbito judicial. É um assunto que ainda não tem a devida, o devido centro nas discussões, então, que a gente possa, a partir desse mini curso, entender melhor alguns aspectos, refletir sobre outros aspectos que, às vezes, no cotidiano, a gente não para refletir, para repensar e para criticar, e apenas segue porque são normas sociais, porque são hábitos, tanto de consumo quanto hábitos sociais, práticas sociais, melhor dizendo. Então, espero que a gente consiga refletir, trazer uma análise crítica a esse assunto, que envolve o direito e envolve áreas correlatas. Então, só para contextualizar brevemente, para a gente entender, para tentar compartilhar com vocês um pouco da importância desse tema, né? Por que estudar especificamente a mulher consumidora e não todos os consumidores em geral? Porque se a gente for analisar algumas legislações que a gente teve no Brasil há não muito tempo atrás, por exemplo, no Código Civil de 1916, que a gente tinha a mulher casada, que era considerada incapaz para a prática de certos atos da vida civil. Isso era expresso na lei. Se vocês abrirem no site do Planalto, vai aparecer a lei revogada, né, mas cheia daqueles traços assim, e vocês vão conseguir identificar, e é chocante, porque a gente consegue perceber, por exemplo, naquela época a mulher não tinha direito ao voto ainda no Brasil. Voto, que um instrumento tão fundamental, né, para a gente exercer a cidadania. Então, a mulher sempre foi muito excluída de diversos atos da vida civil. E quando a gente fala de relações de consumo, a gente também está falando da prática desses atos. Alugar um imóvel, comprar um imóvel, se matricular em um curso de ensino superior, enfim, todos os atos da vida civil estavam sendo restringidos, né, em relação à mulher. Em 1932, a gente teve a conquista do direito ao voto, e em 1962, claro que eu estou pulando muita coisa aqui, mas eu destaco apenas esses momentos. Em 1962, a gente teve o Estatuto da Mulher Casada, né, conhecidíssimo, que trouxe alguns avanços, por exemplo, retirou a questão da incapacidade geral da mulher para a prática dos atos da vida civil, mas manteve muitas restrições, e aí eu cito três, pelo menos, dentre tantas outras restrições que vocês podem analisar com calma depois. Primeiro, havia essa obrigatoriedade da mulher adotar o sobrenome do marido, então, a partir do momento que a mulher deixava de ser solteira e passava a ser uma mulher casada, ela tinha que obrigatoriamente adotar o sobrenome do marido e assim modificar todos os seus documentos, né, seus cadastros. E hoje em dia a gente sabe que já existe essa flexibilidade, há algum tempo, na verdade, não é mais algo obrigatório, muito pelo contrário, é plenamente facultativo. O segundo exemplo, a mulher deveria praticar determinados atos somente com autorização do marido. E outra questão é que ela tinha permissões expressas em lei do que ela poderia fazer. Não havia uma liberdade civil plena, né? Então, para a gente analisar como, num passado não tão distante, a mulher era absolutamente cerceada de inúmeros direitos. Direitos constitucionais, direitos civis, enfim, direitos em várias esferas. Então, para mostrar para vocês um dos aspectos pelos quais esse tema é extremamente relevante. E ao longo da exposição, eu espero também que vocês consigam perceber outros aspectos que revelam a importância desse tema. Quando a gente para analisar um pouquinho do histórico, né, da mulher nas relações de consumo, e até os dias atuais, como é importante a gente refletir sobre isso. Então, eu até coloquei aqui como uma reflexão, vocês podem pensar ao final do debate também, se quiserem suscitar, quais são as outras legislações restritivas em relação à mulher, tanto que já foram revogadas quanto que ainda estão em vigor, que vocês recordam, né, em qualquer esfera do direito. Então, fique aí para a gente refletir, que é um tema que não está esgotado, muito pelo contrário, ainda há muito o que ser discutido e há muito o que ser feito. Bom, para a gente passar para a síntese histórica, né, da mulher nas relações de consumo, por que eu falei síntese histórica e não história da mulher nas relações de consumo?
Porque se eu falasse em história da mulher nas relações de consumo, eu teria que retomar os primórdios do capitalismo, e isso nos demandaria muito, muito tempo aqui e também muito mais estudo da minha parte para compartilhar com vocês. Então, para a gente não ficar muito lá atrás, eu tentei sintetizar do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra, ali em meados de 1940, 1960, mais ou menos, essas décadas, nesse cenário, como que houve uma transição, né, e diversas mudanças no cenário global, principalmente nos Estados Unidos, e também como que a gente observou essas mudanças no Brasil em relação ao mercado de consumo, na sociedade de consumo, né, do hiperconsumo que o Lipovetsky fala, e diversas transições que a gente consegue perceber no mercado de trabalho, nos setores secundário, terciário e, consequentemente, no mercado de consumo. Então, nesse pós-Segunda Guerra, o que a gente consegue observar? Nos Estados Unidos, principalmente, né, que foi um país muito, muito ativo na Segunda Guerra, durante o período da Segunda Guerra, como muitos homens estavam nas trincheiras e as suas esposas estavam dentro de casa, cuidando das crianças, né, e cuidando da educação e toda a questão doméstica, quando esses, só um parêntese, durante esse período da Segunda Guerra, muitas mulheres passaram a começar a acessar o mercado de trabalho, né, ou então ampliar esse acesso ao mercado de trabalho. E no momento em que os homens retornam da guerra, eles querem retomar os seus respectivos postos de trabalho, porque nem todos eles eram filiados permanentemente ao exército americano, digamos assim. Então, eles exerciam os seus trabalhos, jornalistas, por exemplo, advogados, enfim, papéis administrativos. E aí eles quiseram retomar os seus postos de trabalho e assim começou uma nova expulsão das mulheres do mercado de trabalho, mas com a consequente criação de novos trabalhos considerados femininos, como, por exemplo, trabalhos administrativos, como de trabalho de secretariado, de assistência em escritórios, de telefonia, trabalhos que naquela época eram considerados eminentemente femininos. E no Brasil não foi muito diferente, porque embora a gente tenha sentido alguns impactos diferentes em relação ao pós-guerra, mas houve essa tentativa de copiar alguns hábitos norte-americanos, o chamado American Way of Life. Então, o que passava na televisão, o que ouviam na rádio, e nas revistas, queriam copiar, porque achavam interessante, era uma nova forma, né, de fazer a publicidade, de estimular aos novos hábitos de consumo, né, nessa ideia de progresso, de paz mundial, de novas perspectivas no mundo. E tem um livro muito interessante de uma historiadora brasileira, Carla Pinsky, que se chama Mulheres dos Anos Dourados. Eu recomendo a leitura, inclusive está na nossa bibliografia também, na ementa do minicurso. Eu vou destacar alguns pequenos trechos que eu acho muito relevantes para a gente entender o cenário no Brasil nesse período, né, das décadas de 40 a 60. Ela diz assim: tanto a indústria pesada quanto a de bens de consumo, inclusive a automobilística, ganham força no período de 56 a 62. Novas empresas são implantadas demandando novos setores de produção e serviços, um maior número de pequenas indústrias e o incremento da infraestrutura, especialmente energia elétrica, transporte rodoviário e comunicações. Crescem os setores de finanças e de serviços em geral. Alteram-se ainda os padrões de consumo. Então, percebam esses trechos que eu estou destacando. O salário mínimo, embora deficiente, possibilita aos trabalhadores um maior acesso a produtos industrializados. Grupos cada vez mais amplos da sociedade podem usufruir da tecnologia e dos bens de consumo, e o consumismo passa a ser incentivado. Então, a gente consegue perceber inúmeras mudanças na sociedade em geral, no mercado de trabalho, na indústria e nos bens de consumo. Novos bens de consumo passam a surgir, os bens mais industrializados, a indústria automobilística. A gente tem novos produtos, novos serviços, novos postos de trabalho, novos padrões de consumo. E o salário mínimo, né, embora naquela época fosse pequeno, enfim, possibilitava que os trabalhadores começassem a acessar mais
o mercado de consumo, e principalmente em relação aos produtos industrializados. E essa ideia de que a sua felicidade, o seu prazer estaria constantemente associado ao consumo, né? Por isso que ela fala que o consumismo passa a ser incentivado. Então, alguns aspectos aí que marcam esse período é a expansão da classe média e do proletariado industrial no Brasil, devido a toda essa mudança no mercado de trabalho e de consumo. Temos também mudanças no setor secundário, e, em decorrência disso, a expulsão das mulheres que trabalhavam nesse setor e, consequentemente, o aumento de empregos no setor terciário, com a criação de empregos considerados femininos, como eu falei para vocês. O trabalho doméstico, nesse período, continua sendo muito valorizado. Então, é a mulher que cuida do lar, é a mulher que não exerce um trabalho externo, mas cuida tão somente do ambiente doméstico. Nessa época, o trabalho doméstico era hipervalorizado também, mas, aos poucos, o grau de escolaridade das mulheres também vai aumentando. Também pela ideia de que as mulheres deveriam cuidar da educação das crianças, né? Mesmo que as crianças frequentassem a escola, mas isso seria responsabilidade exclusiva da mãe. Então, para isso, elas precisavam ter um grau de escolaridade maior. Então, a gente consegue perceber inúmeras mudanças, né, também no Brasil, nesse período. Outra obra muito importante, que é da década de 60, mas que ainda é muito atual e é uma obra conhecidíssima, se chama A Mística Feminina, da Beth Friedan. Acho que posso sintetizar o que ela quer dizer com essa ideia de mística feminina nessa frase. A mística feminina diz que a coisa mais valiosa para as mulheres e a única com a qual devem estar comprometidas é a realização de sua própria feminilidade. Então, o que é essa ideia de feminilidade, né? Como a própria capa do livro mostra, que vendia-se muito essa ideia, nessa época, de que a mulher, para ser plenamente realizada consigo mesma, com a sua família e como cidadã, ela teria um certo papel a cumprir, papel social, que foi muito intensificado nessa época por meio dos meios de comunicação, como a televisão, a rádio, que eram muito fortes na época, as revistas femininas, que começaram a fazer muito sucesso nesse período pós-Segunda Guerra, e, como eu vou falar mais para frente também nas revistas femininas, e esses meios de comunicação, a publicidade também que estava dentro desses meios de comunicação, passou a reforçar muito essa ideia de que a mulher deveria ter a sua feminilidade no aspecto de adquirir bens de consumo que ia deixar assim, mais, que valorizasse a sua beleza, a sua vaidade, mas que também valorizasse o âmbito doméstico. Então, esses produtos do âmbito doméstico que passaram a ter um caráter muito maior, um destaque muito maior, melhor dizendo, na publicidade. Eletrodomésticos, como esse aparelho, por exemplo, que essa mulher na capa da obra está utilizando, né, um aspirador de pó. Essas invenções que surgiram nessa época para facilitar o trabalho doméstico, para deixar a mulher mais realizada e assim cumprir com esse papel social que estava sendo ditado não só pela sociedade em geral, como também pela própria mídia, pela publicidade. Então, a gente já consegue perceber aqui como que a mulher era vista pelo mercado de consumo, né, pelos fornecedores, por grande parte dos fornecedores, melhor dizendo, e como que ela deveria se portar diante desse mercado de consumo e diante dessa crescente oferta de produtos e serviços para facilitar o trabalho doméstico, para intensificar a sua beleza, para lhe tornar uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então, se você adquirir esse aspirador de pó, você vai ser muito mais admirada pelos seus filhos, pelo seu marido. Então, desde aquela época já se tinha essa ideia, né? Até que a gente estuda hoje em dia do neuromarketing, de mexer com as emoções da mulher, de questionar o seu papel, de fazê-la associar aos bens de consumo a sua felicidade, a sua realização e seu papel social. Então, prosseguindo,
temos a grande influência das revistas femininas daquela época. Destaquei 4 revistas aqui brasileiras, né? A Revista Querida, a Revista Cláudia, que também, se eu não me engano, ainda existe, ou até um tempo desses ainda existia. Jornal das Moças, que também foi muito famoso na época. Revista Capricho, que talvez muitas colegas aqui já tenham tido a oportunidade de ler essa revista, porque também ela é contemporânea nossa. Então, por exemplo, a revista Capricho, na minha adolescência, foi muito lida por mim. Então, naquela época, já era bem diferente o conteúdo editorial, mas é uma revista bem antiga. Então, essas revistas femininas da época, por incrível que pareça, por mais que elas fossem direcionadas às mulheres, e o conteúdo todo fosse direcionado às mulheres, elas eram coordenadas e escritas majoritariamente por homens e eram financiadas pelos anunciantes, né, que faziam as publicidades dentro das revistas. Então, é bem curioso a gente analisar como elas eram coordenadas e escritas por homens, porque isso revela o quê? Que os homens imprimiam os seus pontos de vista nessas revistas femininas. Então, muitos conteúdos do tipo, inclusive sociais, normativos, que diziam assim, não, a mulher não pode ser solteira, porque senão ela pode ser mal falada pela sociedade. Ou então, uma mulher casada não pode fazer atitude X ou Y. Você tem que cuidar bem da sua casa, você tem que estar sempre muito arrumada. Então, tudo isso eram escritos por homens, majoritariamente. Tinha alguma redatora ou outra que era mulher, mas durante muito tempo, quase somente homens cuidavam do conteúdo dessas revistas. Então, isso é muito forte, isso é muito marcante, porque revela, né, muita coisa. Isso nos revela quanta coisa poderia ter sido diferente se as mulheres ocupassem esses espaços há muito tempo ou desde sempre. Nessa época também, por ocasião das revistas e de tudo que eu estou falando até aqui, a gente tem esse ideal de vida moderna, de industrialização e bens de consumo. Então, esse ideal de vida moderna era muito vendido nessas revistas. Você precisava, você não podia ficar para trás, você precisava adquirir aquelas tendências, começar a utilizar aquelas tendências na sua vida diária. E aí temos esse destaque aqui da Carla Pinski, quando ela diz que a ideia de felicidade era ligada ao consumo de bens e à adesão a determinadas modas e normas sociais. Tá? E o consumismo era incentivado pelo conteúdo dos artigos das revistas e pela publicidade, pela quantidade de publicidade inserida nessas revistas. Outro destaque aqui da Carla Pinski em Mulheres dos Anos Dourados. As rádios brasileiras, ao mesmo tempo que veiculam os padrões da moral dominante, abrem alguns canais de expressão para outros valores e figuras femininas alternativas ou desviantes. O cinema nacional desponta nos anos 50, com romances bem comportados e chanchadas maliciosas, mas não chega a competir com a hegemonia norte-americana neste setor. A imprensa moderniza-se, principalmente no que diz respeito às revistas ilustradas. O vínculo entre imprensa feminina e consumo se intensifica, acompanhando o crescimento da indústria de bens ligados à mulher e à casa, e o aumento do poder aquisitivo de setores da população. Ainda que o ideal da mulher de prendas domésticas continue extremamente forte, passam a fazer parte da realidade doméstica os enlatados, os eletrodomésticos e os descartáveis. Então, reforçando o que eu estava comentando com vocês há pouco, desses novos produtos, essas invenções que começaram a aparecer no mercado de consumo, produtos industrializados principalmente, que começaram a fazer parte do cotidiano das mulheres. Porque, apesar de ter esse ideal que a mulher deveria saber cozinhar, deveria saber limpar, mas o que pudesse facilitar isso, e dentro dessa ideia de estilo americano de vida, o que estivesse dentro dessas tendências veiculadas pela publicidade, passou a ganhar a atenção das mulheres.
e a efetivamente fazer parte do cotidiano delas. Eu trouxe aqui 4 exemplos de publicidade dessa época, tá? Que eram veiculadas nas revistas principalmente. A primeira aqui da esquerda, vocês veem que é uma mulher que está aparentemente servindo o seu esposo, né? É uma publicidade envolvendo gravatas. Então, eu pergunto a vocês o que tem a ver uma gravata com essa imagem da mulher servindo ali. Então, era todas as publicidades, não só de produtos envolvendo as mulheres, também tinham esse teor muito forte. A segunda publicidade aqui é da mãe, né, com a sua filha cozinhando, também era um ideal muito forte daquela época. Então, por mais que fosse valorizado esse ideal das prendas domésticas, a gente já tem, por exemplo, aqui a batedeira, a tostadeira, alguns elementos já de marcando essa industrialização, né? A terceira publicidade aqui, campanha publicitária, é de uma mulher vestida de noiva com um aparelho que eu acredito que seja um aspirador de pó, um liquidificador aqui do lado, outro aparelho aqui doméstico, e diz assim, quem dá ar não acerta sempre, né? Então, que a mulher que está se casando seria plenamente feliz com os seus produtos domésticos, eletrodomésticos. E, por fim, essa publicidade bem antiga aqui de um leite de colônia, que diz assim, não permita que poros dilatados destruam sua beleza. E aí tem aqui o textinho da campanha, né? Então, para a gente conseguir perceber, se vocês forem procurar também depois, tem muito material interessante sobre isso disponível na internet, para a gente analisar como que era o ideal, né, da mulher, né, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto cidadã e enquanto consumidora também. Quais ideias estavam atreladas, muito atreladas à mulher naquela época. Outro trecho aqui do livro. O Jornal das Moças está repleto de propagandas, produtos de higiene pessoal, utensílios domésticos. As ilustrações que acompanham alguns anúncios parecem um tanto ousadas, se comparadas às ideias e ao tom dos artigos da revista. Por exemplo, mulher com roupa íntima, um casal que se beija na boca, moça fumando em público entre homens. Contudo, a publicidade também promove a imagem da mãe preocupada com o bem-estar da família, a da jovem ansiosa por se casar e a da dona de casa moderna, simples e prática. Esta última recebe maior ênfase a partir de meados dos anos 50, graças ao crescente desenvolvimento das indústrias de bens de consumo. Não sei se vocês já assistiram essa série, Mad Men, se passa nos anos 50, 60, se eu não me engano. É uma série muito interessante porque fala sobre o desenvolvimento da publicidade nessa época, né? Como que a publicidade ganhou força, novos tipos de campanhas publicitárias, como que as campanhas publicitárias eram formuladas naquela época, principalmente nos Estados Unidos. Tem um episódio, inclusive, que a publicidade que era feita principalmente por homens, né, mais uma vez, e, portanto, os seus pontos de vista unicamente estavam registrados nessas campanhas. E o produto, num determinado episódio, o produto em questão era um batom, se eu não me engano, era um batom. A frase, o slogan utilizado era assim, marque seu homem. Então, por que essa ideia de que a mulher que utiliza batom, pelo menos naquela época, né? Mulher que utiliza batom quer agradar o seu marido, ou então o seu crush, né? O seu admirador, enfim. Por que isso, né? Então, é muito forte essa cultura patriarcal presente nos mínimos detalhes do cotidiano, principalmente naquela época. Mas que hoje ainda não temos um, um mar de rosas ainda sobre o assunto, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós temos a figura da mulher reclusa no lar e afastada do mercado de trabalho devido à construção de um papel social, como eu estava falando para vocês, que foi reforçado pela mídia, pela publicidade. Temos o ideal de feminilidade, destacando a mística feminina da Beth Friedan, e um tema interessante que a Beth Friedan traz no seu livro A Mística Feminina
é sobre o problema sem nome, ou síndrome da dona de casa. Que era assim, nessa época, muitas mulheres relatavam que tinham uma angústia, uma sensação de vazio, que não estavam plenamente realizadas em qualquer esfera da sua vida. E isso começou a tomar conta dos consultórios de psiquiatria. Tem até essa imagem aqui da série Mad Men, que a Betty Draper, né, se consulta frequentemente com um psiquiatra, que inclusive tem muita ligação e revela tudo. O que acontece no consultório revela para o seu esposo, o Don Draper, e que ela está o tempo todo com essa angústia, com esse vazio, se sentindo incompleta. E a Beth Friedan dá muita ênfase nessa ideia de onde vinha esse problema sem nome. Vinha exatamente do fato de que as mulheres queriam algo a mais do que estar somente no ambiente doméstico, do que cuidar do marido, dos filhos, do lar. Elas queriam ter uma participação social mais efetiva, seja no mercado de trabalho, seja na participação política, enfim, qualquer esfera da vida civil, as mulheres queriam ter essa participação maior. Então, inicialmente, o que era um problema sem nome começou a se revelar, né? Aos poucos, de onde vinha esse problema. Então, é bem interessante também essa série, porque mostra isso. Outra série que eu indico para quem não assistiu ainda, uma série brasileira, que se chama Coisa Mais Linda, que se passa no Rio de Janeiro na década de 50, 60, se não me engano, no mesmo período. E essa série é interessante porque traz uma quebra de paradigmas, né? Mulheres que se reinventam, que tentam empreender, se destacar, virar artistas, tudo que era proibido ou pelo menos mal visto naquela época, né? Então, é uma série muito interessante para a gente entender um pouco do contexto da época, um pouco da participação da mulher no mercado de trabalho, também no mercado de consumo, de certa forma. Fica a recomendação aí para vocês assistirem no final de semana. Bom, prosseguindo, ainda sobre mulheres dos anos dourados. Então, nessa época era comum, né, nos anos dourados, era comum ler e ouvir que as mulheres são gastadeiras, adoram comprar, têm enormes despesas com futilidades, bobagens da moda. Em decorrência dessa imagem de gastadeira, surge a imagem da mulher interesseira, daquela que se casa por dinheiro, porque quer promover uma ascensão social, e a da mulher exploradora, né, que esfola economicamente o marido. Todas essas imagens negativas, em última instância, por meio da censura ou do riso, colaboram para desqualificar e controlar os gastos femininos. A gente até poderia entrar aqui na discussão do endividamento, do superendividamento, que o professor Felipe é um grande estudioso do tema, mas deixo aqui só o registro, né, da questão da mulher, como que a mulher passou a ser vista pelos seus próprios maridos, pelas pessoas ao seu redor e pelo mercado também, pela sociedade em geral, como mulheres gastadeiras. Aí começou a surgir essa ideia de que a mulher gosta de gastar muito, de que a mulher, que até hoje, né, algumas pessoas ainda falam isso, que não pode deixar o cartão de crédito na mão da mulher, senão ela vai estourar o limite. E não, a mulher não pode ir sozinha para o shopping, senão ela vai comprar até não poder mais. Então, nesse período aí começou a surgir essa ideia mais forte, né? Que as mulheres são gastadeiras. E essa ideia também de controlar os gastos femininos, que a mulher não poderia exercer plenamente a administração do seu dinheiro. Então, a mulher deveria ajudar o marido a administrar os gastos domésticos, só que não se levava em consideração a desigualdade econômica latente. Hoje em dia, nós ainda temos uma desigualdade econômica muito grande entre os gêneros. Naquela época, era maior ainda, né? Era uma desigualdade econômica absurda, ainda mais porque muitas mulheres ainda estavam afastadas do mercado de trabalho. Bom, já avançando aqui, um grande salto para a gente chegar ao século XXI, essa imagem de mulher gastadeira, infelizmente, ainda permanece. Muitas pessoas ainda utilizam, seja para provocar piadas, ou então porque realmente acreditam que existe isso, que a mulher tem essa propensão a gastar mais, comprar mais. Tem esse filme aqui que eu gostava muito de assistir,
quando eu era mais nova, não sei se vocês já assistiram, mas infelizmente também tem esse estereótipo associado à mulher, né? Que é os delírios de consumo de Beck Bloom. Então é a história de uma jovem que trabalha em Nova York e gasta muito além do que pode para comprar roupas, acessórios, e o filme inteiro é ela sendo perseguida por um cobrador, né? Um funcionário de uma empresa de cobrança de dívidas. Então, a gente tem, desde dessa época que eu venho narrando, do pós-guerra, até o presente momento, a criação de falsas necessidades, né, para aquisição de bens de consumo. A gente tem essa ideia do consumo hedonista, do Gilles Lipovetsky, de que o consumo, a felicidade está atrelada ao consumo, né, de você consumir por prazer e não apenas por necessidade, que marca muito, né, do final do século XX até o século XXI, essa ideia de consumo hedonista e de incentivo ao consumismo também. Então, cada vez mais, o mercado faz surgir nas mulheres, digamos assim, falsas necessidades. O que isso quer dizer? Você precisa desse produto aqui para você seguir as tendências da moda, para você estar por dentro do que está acontecendo, para você estar mais bela, enfim. E cada vez mais a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre essa ideia atual do skincare, dos cuidados com a pele, né? Até que ponto isso é realmente saudável ou está nos empurrando para um consumo desenfreado de produtos cosméticos. Então, a figura da mulher consumista ainda é muito presente. Outro livro, esse livro já é um contraponto, né? Porque ela já traz uma visão, a Bridget Brennan, ela traz uma visão muito forte do mercado. Então, ela quer mostrar para os empresários, para os fornecedores, para os profissionais do marketing, da administração, que a mulher é um segmento muito poderoso no mercado de consumo. Poderoso não só no sentido econômico, né, que ela fala como se as mulheres realmente tivessem uma igualdade econômica em relação aos homens, mas poderoso no sentido do poder de decisão e de veto em relação aos gastos familiares, né, os gastos próprios dela e familiares também. Então, ela mostra assim, olha, invistam na mulher, porque se vocês investirem na mulher, vocês vão lucrar muito, vocês vão ter uma boa estratégia de negócio. Então, esse livro, na verdade, é um contraponto, né, em relação à análise crítica que nós estamos fazendo. Tanto que o subtítulo do livro é Estratégias Inovadoras para Atingir o Segmento de Consumidores Mais Poderoso do Mundo. E, na opinião dela, são as mulheres. Então, nessa obra, as mulheres são encaradas, né, como esse segmento poderoso, e a autora entende que as mulheres são as que tomam as principais decisões de consumo na família. Além desse livro, também tem outro livro chamado Marketing 4.0, que a gente pode até comentar no próximo encontro, quando a gente for falar de publicidade. Nesse livro, o autor, aí já numa perspectiva de marketing digital, ele também entende que as empresas têm que investir nas mulheres, no marketing direcionado às mulheres, porque as mulheres são as que mais consomem, que as mulheres é que controlam os gastos familiares, as mulheres que fazem as compras do supermercado e etc. Então, as abordagens de neuromarketing, as campanhas publicitárias, todas devem ser direcionadas às mulheres, porque aí a probabilidade de conseguir atingir mais esse segmento é maior. Então, esse livro eu trago como um contraponto, tá? Não levem ao pé da letra, caso vocês querem ler melhor sobre eles, entender melhor sobre o que essa autora diz. Mas eu destaco aqui uma pequena tabela que ela fez, que eu não sei até que ponto essa tabela está correta, não vou ler a tabela inteira aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que ela quer trazer e que reflete, muitas vezes, o pensamento de muitos segmentos do mercado, a forma pela qual esses segmentos enxergam a mulher consumidora. Então, ela diz assim, as diferenças de visão de mundo entre homens e mulheres. Na mente da mulher, desejo de ser indispensável, desejo de estar conectada, desejo de minimizar as diferenças de status. E na mente do homem, desejo de ser independente, desejo de ser respeitado, consciência de seu posto hierárquico dentro do grupo. Na mente da mulher, revelar seus sentimentos de vulnerabilidade, conectar-se a outras pessoas. Na mente do homem,
esconder essas vulnerabilidades, não discutir sentimentos, enfim. Então, são algumas diferenças que ela coloca que eu fiquei me questionando até que ponto isso está correto ou não, até que ponto isso deveria ser levado em consideração, ou se ela não está sendo muito generalista na observação dela. Muito, assim, sem um embasamento mais científico e empírico para entender isso. Mas esse gráfico aqui eu achei interessante, ainda nesse livro, que ela aponta sobre o crescimento do poder da mulher no mundo. E aí começa lá embaixo. Está um pouco embaçado, porque eu escaneei diretamente do livro, mas eu vou ler aqui para vocês visualizarem. Então, temos aqui uma crescente, né? Poder e tempo. Aqui embaixo tem direito à educação, direito ao voto, direito de reprodução, aceitação social para trabalhar fora de casa, acesso a creches, se eu não me engano, direito ao divórcio, direito à custódia dos filhos, pelo menos parcial, direito a propriedades. Então, como que foi acontecendo a conquista de direitos pelas mulheres ao longo da história recente, né? É um ponto bem interessante também para a gente analisar. Bom, ingressando aqui na indústria da beleza, a gente estamos já na metade para o final da apresentação. Esse livro, que inclusive eu estou com ele aqui, vocês podem ver que está bastante marcado. Eu não consigo ler sem fazer uma marcação, seja com post-it, seja com lápis, enfim. Esse livro é muito interessante. Ele foi publicado originalmente em 1991, mas ele ainda é muito atual, porque nós não avançamos muita coisa em relação a isso, em relação a esse tema. Muito pelo contrário, eu acho que nós, em alguns aspectos, retrocedemos, pioramos. Então, esse livro fala, como o subtítulo diz, o mito da beleza, como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Então, aquilo que diz que vai nos favorecer, que vai nos fazer mulheres melhores, na verdade, é usado contra nós. É algo que, na verdade, acaba minando com a nossa autoestima por dentro, acaba nos colocando uma pressão estética muito forte, que, principalmente nessa era de redes sociais, a gente sente muito o impacto disso. Por exemplo, isso até é uma autocrítica também. É um ponto que eu vivo, assim, refletindo sobre isso. Os filtros, por exemplo, que nós utilizamos no Instagram. Muitas vezes a gente não consegue mais ali gravar um story sem utilizar um filtro, aqueles filtros que nos colocam naturalmente maquiagem, né? Então, às vezes, retiram as imperfeições, os poros, etc. Como que isso mexe com a gente? Porque a gente não consegue mais se desvencilhar desses filtros muitas vezes. E isso é muito sério, porque isso significa que nós não temos uma plena aceitação da nossa imagem exterior naturalmente. Então, é um ponto bem interessante para a gente refletir, bem sério, inclusive, que tem total relação com o papel da mulher no mercado de consumo, na medida em que a indústria da beleza impõe, né, é uma das indústrias mais lucrativas do mundo, que lucra, obviamente, às custas das mulheres consumidoras. Então, para a gente entender a importância da defesa das mulheres consumidoras no que se refere à indústria da beleza. Então, a Naomi Wolf diz assim: há também maior proteção ao consumidor contra as piores alegações da indústria da beleza do que havia quando este livro foi lançado. Lembrando que o livro era do começo da década de 90, mas vocês vão perceber que é muito atual ainda. Hoje, os cremes anti-envelhecimento, por exemplo, já não podem fazer promessas absurdas como faziam uma década atrás. Há 10 anos, década de 80, fabricantes de cosméticos costumavam declarar que seus cremes de rejuvenescimento apagavam sinais da idade, reestruturavam a pele no nível celular e renovavam o tecido de dentro para fora. Todas essas alegações eram impossíveis em termos físicos, já que os ingredientes não tinham como penetrar na epiderme. O que a gente observa aqui, de forma muito evidente, publicidade enganosa, né? No mínimo, publicidade enganosa. Só um momento. Então, no mínimo, a gente tem uma publicidade enganosa aí, porque
São muitas promessas impossíveis. E olha, não vamos muito longe. Ainda hoje, algumas empresas que trabalham com esse ramo de cosméticos também fazem essas promessas. Não, olha, você vai ter a sua pele reestruturada, você vai ter pele de jovem novamente. Então, são tantas promessas que são feitas, a maioria delas, é, a maior parte, é impossível, né, de acontecer. E quantas consumidoras ao longo da história já não foram lesadas por conta dessas falsas promessas? E ainda são, né? Então, a importância, temos aqui também muitos advogados e advogadas, então, a importância da gente fortalecer a defesa das mulheres consumidoras, né? E nós, enquanto acadêmicos, também refletindo, criticando esses aspectos. Além disso, a indústria da beleza também acaba provocando a longo prazo nas mulheres inúmeros problemas de saúde, né? Então, temos a bulimia, a anorexia, a depressão, a ansiedade e diversos outros problemas relacionados à nossa aceitação em relação à aparência. E aí, o recurso que muitas mulheres buscam em relação às cirurgias plásticas, como nós vamos ver logo mais. Então, a Wolff prossegue, né? Diz assim: quanto mais numerosos foram os obstáculos legais e materiais vencidos pelas mulheres, ou seja, as conquistas de direitos que as mulheres foram conseguindo, né? Aqueles obstáculos que elas foram conseguindo superar, quanto mais obstáculos as mulheres foram superando, mais rígidas, pesadas e cruéis foram as imagens da beleza feminina a nós impostas. Então, é como se, na medida em que nós fôssemos avançando, enquanto cidadãs, né, conquistando nossos direitos, mais o mercado vinha nos colocando mais fardos, né, impondo essas imagens da beleza feminina para nós. À medida que as mulheres se liberaram da mística feminina, lembram da mística feminina da Beth Friedan, que eu comentei há pouco, né? Então, à medida que as mulheres se liberaram da mística feminina da domesticidade, o mito da beleza invadiu esse terreno perdido, expandindo-se enquanto a mística definhava, para assumir sua tarefa de controle social. De imediato, as indústrias das dietas e dos cosméticos passaram a ser os novos sensores culturais do espaço intelectual das mulheres. As mulheres passaram a falar somente sobre isso, praticamente, né? Passou a ser o cerne das discussões, não apenas somente sobre isso, mas esse assunto das dietas e dos cosméticos passou a fazer parte do cotidiano das mulheres. Em consequência de suas pressões, a modelo jovem e esquelética tomou o lugar da feliz dona de casa como parâmetro da feminilidade bem-sucedida. Então, a gente já vê aqui mais uma transição de paradigmas. Daquela mulher da mística feminina, né, que tinha o seu ideal de feminilidade, que estava dentro do lar, no ambiente doméstico, agora deu lugar a essa mulher jovem, esquelética, muito magra, bem-sucedida, enfim. E aí ela cita algumas indústrias poderosas, como das dietas, que gera tantos bilhões de dólares por ano, a dos cosméticos, da cirurgia plástica estética e da pornografia, que é um tema polêmico, que envolve também o mercado de consumo, na medida em que a indústria pornográfica também faz parte da indústria de consumo, né, que lucra em cima da imagem da mulher, da imagem hipersexualizada da mulher, que acaba sendo colocada ali como um objeto de consumo. E aí se relaciona com essa ideia que a própria Naomi Wolf traz de pornografia da beleza. O que ela quer dizer com esse conceito? Na medida em que as mulheres foram conquistando seus direitos, na década de 70, por exemplo, nós tivemos aí a expansão da pílula anticoncepcional, a emancipação feminina, tanto jurídica quanto em relação aos seus direitos sexuais e reprodutivos. A terceira onda do feminismo também estava muito forte. Ao mesmo tempo, assim, paralelo a isso, tivemos uma reação do mercado, trazendo imagens cada vez mais sexualizadas e erotizadas da mulher nas campanhas publicitárias. Por exemplo, essa imagem abaixo, que é uma imagem bastante forte, dessa empresa muito conhecida do segmento de perfumaria e cosméticos,
e também roupas e acessórios. Temos essa figura, né, da mulher ali submissa, hipersexualizada. Então, qual é a relação direta disso com um perfume, por exemplo, uma roupa? Era algo completamente desnecessário, mas que foi uma reação do mercado para mostrar para as mulheres, assim, não, olha, você ampliou seus direitos, você acha que tem uma liberdade sexual maior, mas na verdade não, porque os homens ainda têm esse controle predominante sobre as mulheres, inclusive sobre a forma pela qual elas são percebidas socialmente. Então, isso ficou muito forte nessas campanhas publicitárias dos anos 80, 90 e até meados dos anos 2000, ainda eram muito fortes. Até 2017, mais ou menos, a gente ainda via muito isso no Brasil, especialmente. A gente vai estudar esse tema das publicidades discriminatórias de gênero no próximo encontro. Nós vamos ver alguns exemplos aqui a nível mundial, mas principalmente aqui no Brasil, principalmente envolvendo campanhas publicitárias de bebidas alcoólicas, enfim, tem toda essa hipersexualização da mulher. Tem esse sujeito, né, Dan Bilzerian, que ficou muito conhecido na internet no ano passado, porque pela forma pela qual ele retrata as mulheres, trata e retrata as mulheres na sua rede social. Se vocês forem verificar, ele tem mais de 32 milhões de seguidores, pessoas do mundo inteiro seguindo ele. Principalmente homens que enfim, admiram de alguma forma o estilo de vida dele, a ostentação que ele traz. E só por esse pequeno recorte que eu fiz da página dele no Instagram, vocês já conseguem perceber como ele está sempre cercado por mulheres ali seminuas, em uma situação de objetificação total, né, da mulher. E é muito curioso quando a gente analisa a quantidade de pessoas que seguem ele. E ele está numa condição tripla ali, né, de empresário, ele tem uma marca, na condição de influenciador digital, que é uma figura também muito presente hoje em dia nas redes sociais, enfim, enquanto uma celebridade aí que mostra o seu estilo de vida, que infelizmente envolve colocar as mulheres nessa situação. Naomi Wolf fala que a pornografia da beleza faz com que um transtorno alimentar pareça ser inevitável, até mesmo desejável, se uma jovem quiser achar que tem valor e que desperta o interesse sexual. Então, a ideia da mulher como objeto de consumo, né? Não dentro dessa ideia de relações de consumo que a gente está trazendo, a gente teria a mulher enquanto fornecedora, por exemplo, uma mulher empresária, a mulher enquanto consumidora, que é o nosso objeto de estudo aqui, e a mulher enquanto o próprio objeto de consumo, que é exatamente essa ideia de pornografia da beleza, de hipersexualização da mulher. Bom, só para a gente avançar, a Naomi Wolf traz a ideia de qualificação de beleza profissional, ou seja, de algumas profissões que exigiam e exigem que a mulher se adeque a um determinado padrão de beleza, de estética. Mas a gente pode ver isso melhor no próximo encontro, quando a gente for falar da relação da mulher nos trabalhos nos mercados de trabalho e de consumo. Bom, vou destacar essa notícia que saiu agora na quarentena, né? Fafá de Belém surge com os fios brancos e se desculpa. Frustrei expectativas. Veja mais celebridades que assumiram os cabelos brancos. Eu pergunto a vocês costumam ver esse tipo de manchete em relação ao público masculino, às celebridades, aos homens? Eu, pelo menos, não costumo ver. O ator fulano de tal é visto assumindo seus cabelos brancos. Isso não é recorrente. Em relação às mulheres, sim, é muito recorrente. Porque a nossa sociedade, infelizmente, não aceita o envelhecimento da mulher. Não aceita que a mulher assuma os sinais de idade. A Naomi Wolf diz que eliminar os sinais da idade do rosto de uma mulher equivale a apagar a identidade, o poder e a história das mulheres. O desperdício do dinheiro das mulheres é o dano calculável,
mas o mal causado às mulheres por essa fraude, através da transmissão do medo de envelhecer, é incalculável. Então, como se nós tivéssemos um dano incalculável que nos é repassado, né, que nós mulheres sofremos, principalmente as mulheres mais velhas, sofrem devido a essa pressão estética muito forte da sociedade e do mercado também em relação aos sinais de idade. É sempre ocultar os sinais da idade, essa ideia de eterna juventude, né, que não existe. Temos também a indústria da beleza muito forte em relação às crianças e às adolescentes. Não sei se você já assistiu esse filme Pequena Miss Sunshine, que retrata a cultura de concursos de beleza para crianças, muito forte nos Estados Unidos, né, principalmente. E aí essa imagem aqui é icônica, né? A forma pela qual ela olha no espelho e não aceita a imagem que ela está visualizando. Então, até as nossas crianças e adolescentes estão e são muito afetadas por essa indústria da beleza e por esse padrão de beleza que é criado por essa indústria. Uma notícia que saiu no El País, que fala sobre os efeitos da hipersexualização das meninas, das crianças. Meninas transformadas em lolitas. Então, roupas, brinquedos e séries de TV inoculam de forma sutil a erotização precoce no universo infantil. E aí diz que, em 2007, uma associação norte-americana publicou um documento que denunciava essa tendência sexualizadora das crianças nas sociedades modernas. Então, seja nos brinquedos, videogames, séries de TV, as crianças estão sendo muito erotizadas. Então, a gente tem ali, olha, sutiãs com ou sem enchimento para meninas de 8 anos, salto alto para crianças, tops e mini saias, heroínas de séries com corpos esculturais, bufês infantis que propõem concursos de beleza, desfiles, enfim, essa chegada precoce à adolescência, que está sendo a infância atualmente está sendo cada vez mais reduzida, devido a esse ideal de que você deve chegar logo na sua, desabrochar, né, digamos assim, e chegar logo na sua maturidade, na sua vida adulta, enquanto mulher. Bom, infelizmente, todo esse padrão de beleza que nós estamos analisando não é inclusivo. Muito pelo contrário, ele é excludente. Porque ele considera ali apenas uma cor de pele, apenas uma orientação sexual, desconsidera toda a nossa diversidade feminina. Desconsidera as mulheres negras, as mulheres lésbicas, bissexuais, por exemplo, as mulheres com deficiência, enfim, diversas formas, né, pelas quais nós existimos e nos percebemos enquanto mulheres são ocultadas por esse padrão de beleza. Então, isso é muito sério, porque durante muito tempo não havia representatividade, e hoje em dia a gente ainda luta muito para que haja uma representatividade maior, né? Principalmente nas campanhas publicitárias, nesses conteúdos que nós consumimos online, nas plataformas de streaming, na televisão também, no cinema, nas revistas, para que seja cada vez mais, para que as diferentes mulheres sejam cada vez mais incluídas. E aí eu destaco uma notícia que saiu sobre moda inclusiva que diz que influências de moda inclusiva inspiram mulheres com deficiência. E eu achei interessante porque a autora dessa notícia de 2019 diz assim: se o mercado da moda finalmente parece que está acordando para o público plus size, a moda inclusiva ainda engatinha no Brasil. Plus size, ainda que de forma lenta, já tem ganhado espaço no mundo fashion com grandes eventos, lojas de departamento e presença em shoppings. Mas você já viu alguma marca que produz moda para pessoas com deficiência em algum desses espaços? O que é um absurdo em um país no qual 24% da população possui algum tipo de deficiência, segundo o censo do IBGE. Então, precisamos, né, cada vez mais de representatividade nesses espaços. E eu achei muito interessante essas influências de moda que estão ganhando destaque, porque trazem essa representatividade muito forte e necessária. Cirurgias plásticas.
Não sei se vocês sabem, talvez sim, porque vez ou outra tem uma reportagem sobre isso, né, circulando, sobre algum fato que aconteceu em relação à cirurgia plástica. O Brasil está no topo do ranking de cirurgias plásticas no mundo. Significa que os brasileiros são os que mais fazem cirurgia plástica no mundo inteiro, principalmente as brasileiras, né? E aí a notícia abaixo diz assim: o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Em 2018, foram registrados mais de 1.498.000 cirurgias plásticas estéticas em nosso país, além de mais de 969 mil procedimentos estéticos não cirúrgicos. Hoje em dia, a gente tem inúmeros procedimentos estéticos. A gente tem agora harmonização facial, você tem a possibilidade de remodelar, por exemplo, o seu nariz, sem precisar fazer uma cirurgia plástica. Se eu não me engano, outros profissionais da saúde estão habilitados também a fazer esse procedimento. E aí eu vejo pessoas mudando, remodelando completamente o nariz. E eu fico me perguntando, gente, isso está cada vez mais comum. E daqui a pouco, sei lá, a gente vai estar entrando na farmácia e vai sair de lá com o nariz refeito. Então, não vejo as pessoas tendo um olhar crítico sobre isso. E um dos meus objetivos aqui hoje é que a gente passe a refletir sobre isso. Será que isso é normal? Onde nós vamos parar com essa, cada vez mais, esse ideal de estética artificial? Bom, e temos uma triste notícia de uma influencer que faleceu recentemente, eu acho que foi agora em 2021, que ela faleceu após uma lipoaspiração. Ela teve uma infecção generalizada. E aí eu destaco aqui algumas complicações da lipoaspiração. Algumas complicações graves. Necrose por falta de circulação sanguínea adequada, dor e inchaço, sangramentos, infecções, perfuração de vísceras, embolia pulmonar gordurosa, que é raro, mas pode acontecer. Então, depois que ela, infelizmente, veio a óbito, muitas influências, muitos profissionais começaram a discutir sobre isso com um tom de crítica, né? Criticando nós mesmas por estarmos nos submetendo a isso. E também a pressão estética gerada pelo próprio mercado. Porque existe essa ideia de que, não, se eu trabalho com, por exemplo, se eu sou influencer e trabalho com a minha imagem publicamente, então eu preciso estar impecável com a minha estética. Eu preciso ser magra, eu preciso estar com a minha pele em dia, enfim. Só que a lipoaspiração é uma cirurgia gravíssima, né? Nós conhecemos, inclusive, acho que muitos de vocês devem conhecer também, casos próximos de pessoas que tiveram cirurgias invasivas, assim, mal sucedidas, e que infelizmente ou vieram a óbito ou tiveram sequelas gravíssimas por toda a vida. E nós, mulheres, muitas vezes nos submetemos por esse ideal de estética, por esse padrão de beleza que nos é imposto. Então, eu achei muito interessante essa frase da Naomi Wolf, que ela diz assim: a cirurgia estética transforma o corpo de mulheres feitas por mulheres, que compõem a grande maioria dos pacientes, em mulheres feitas pela mão do homem. Então, considerando, né, que muitos cirurgiões plásticos são do sexo masculino, então eles que estariam aí moldando os corpos das mulheres. É uma discussão muito interessante aí que a gente pode refletir. Só que tem alguns problemas que estão começando a ser mais discutidos agora. Se eu não me engano, tem um perfil no Instagram dedicado a discutir exclusivamente esse tema do explante mamário. E se vocês não souberem, não tiverem ouvido falar ainda no explante mamário, também é conhecido como doença do silicone. Eu convido vocês a pesquisar também depois alguns relatos sobre isso. É muito interessante, porque agora, esses últimos anos, últimos meses, está sendo muito alta a procura por mulheres querendo retirar a sua prótese de silicone, que haviam colocado anos atrás. Principalmente porque muitas delas estão começando a apresentar alguns sintomas, né, relacionados a essa, entre aspas, doença do silicone. Aí nessa pequena notícia diz assim: quando é indicado o explante mamário?
Então, pode ser a remoção da prótese indicada no caso de doenças relacionadas ao implante de silicone, que é esse caso da doença do silicone. É o caso, por exemplo, da ocorrência de células anaplásicas na cápsula da prótese mamária. Esse problema é um tipo raro de linfoma, enfim, aí surgimento de câncer de mama e outros sintomas. Estava lendo um relato de uma mulher que precisou retirar sua prótese de silicone porque começou a sentir dores fortíssimas. Ela não entendia por que ela estava sentindo tantas dores e ela começou a fazer investigações para querer saber se ela estava com alguma doença específica. No final das contas, depois de muita investigação, ela descobriu que era o silicone que estava provocando isso. E aí, depois que ela fez a cirurgia do explante mamário, ela tirou uma foto de como estava a prótese completamente, como se estivesse assim, necrosada, sabe? Estragada. E isso dentro do corpo dela, para vocês verem o mal que isso nos provoca. Né? E quantas mulheres aí, Brasil e mundo afora, estão sujeitas a isso. Tanto a colocar o silicone por pressão estética, quanto a sujeitas, infelizmente, a esses problemas de saúde por já estarem com a prótese de silicone. Então, isso envolve também a saúde das mulheres. A saúde das mulheres consumidoras, quando a gente fala na perspectiva da mulher consumidora em relação à sua saúde, à sua segurança. Prosseguindo aqui, né? A gente está caminhando para o final. Eu falei no começo da apresentação sobre o skincare, que é uma ideia muito difundida atualmente, principalmente nas redes sociais, de rotinas de cuidados com a pele. Skincare, em português, seria cuidado com a pele. Então, a gente consegue ver aí várias personalidades, influencers, mostrando a sua rotina de cuidados com a pele. Então, normalmente no começo da manhã e no final da noite. Aí você começa limpando o rosto com sabão, ou então com um sabonete específico, um gel de limpeza, um creme hidratante, uma vitamina C. E quando você percebe, não acaba. Os produtos não acabam, eles simplesmente são milhares. Ah, quer dizer, então, que eu não posso cuidar da minha pele. Não, não é isso. Não, muito pelo contrário, eu também me preocupo com a minha pele, por uma questão de saúde, principalmente. A gente tem sim que ter cuidados com a nossa pele, mas a gente tem que analisar até que ponto determinados produtos são realmente essenciais para a nossa saúde, ou para quem se preocupa também aí com a estética da sua pele, enfim. Até que ponto isso realmente é necessário, quantos produtos são necessários, e será que isso não poderia levar as mulheres também a uma situação de endividamento ou superendividamento por estarem adquirindo produtos que não necessariamente são necessários para ela, mas também porque são talvez mais caros ou porque, enfim, ela não teria condições de adquirir naquele momento. E eu destaco essa notícia aqui para vocês, que diz assim: 32 produtos para uma rotina de skincare acessível. Vejam, 32 produtos. Para contar um relato pessoal, essa semana eu precisei ir à farmácia e tinha a estante com produtos de skincare, produtos voltados para a pele, principalmente a pele do rosto. E aí, por curiosidade, eu perguntei para a funcionária qual produto ela me recomendaria para limpeza de pele e para hidratação. Ela me recomendou facilmente uns 5, 6 produtos ali que aí eu fui olhar o rótulo e fiquei pensando, mas o que esse produto faz que um sabonete normal não faz? Então, o que esse produto faz que o outro já não faz? Será que não teria como condensar 5 produtos em um? Será que é realmente necessário tudo isso? E aí você vai olhar, por exemplo, máscaras, tem máscara de 30 tipos de máscaras, enfim. Então, não estou falando que a gente não tenha que cuidar da pele, muito pelo contrário. Mas, para a gente ter essa análise crítica, esse ponto de reflexão, até que ponto isso realmente é necessário para a nossa vida pessoal, para a nossa saúde, até que ponto a gente não está se atropelando aí nos gastos, e isso não está sendo vendido, imposto a nós como algo absolutamente necessário. Dentro daquela ideia
que eu comentei, dessa criação de falsas necessidades de consumo. E as mulheres consumidoras são atingidas em cheio por essas falsas necessidades de consumo, tá? Então, não estou falando para ninguém abolir aqui sua rotina de cuidados com a pele, não me levem a mal, mas é para a gente refletir sobre até onde isso está nos levando e até onde isso é saudável para a gente, inclusive financeiramente. Avançando aqui ainda nesse aspecto da saúde da mulher consumidora, né, envolvendo também aspectos da publicidade, enfim. Se vocês forem assistir um documentário da Netflix, eu acho que é Descobrindo, e aí sempre tem um título, por exemplo, Descobrindo a Ciência, Descobrindo o Sexo, Descobrindo, sempre tem uma temática, assim, Descobrindo o Nascimento. E aí tem um desses episódios que fala sobre a pílula anticoncepcional. Eu fiquei chocada, porque eu confesso que, como é uma coisa do nosso cotidiano, muitas vezes a gente não para analisar o mal que isso pode nos causar. Porque muitas vezes é colocado como a primeira opção, não apenas como método contraceptivo, mas também como alternativa de tratamento a outros problemas hormonais da mulher. Então, muitas vezes é colocado como logo a primeira, ou então a única a possibilidade, né, de tratamento da mulher. Alguns sintomas da pílula anticoncepcional, alguns efeitos colaterais são muito fortes. Tem, por exemplo, o risco de trombose, tem diminuição da libido, alterações de humor, alterações do fluxo menstrual, inchaço, ganho de peso, enfim. Temos diversos efeitos colaterais que também envolvem a mulher consumidora, que muitas vezes não nos é devidamente informado. Muito embora estejam na bula, mas eu não vejo muitas pessoas falando sobre os problemas e os efeitos colaterais desses medicamentos, né? Envolvendo aí a discussão da medicalização, do consumo, né? Que a nossa querida Camille pesquisa e tem um livro publicado sobre isso. Então, é um tema bem interessante também para a gente refletir. E, por fim, para a gente finalizar, Pink Tax, né, que é um conceito do direito tributário, mas que tem íntima ligação com o direito do consumidor, com as relações de consumo. Pink Tax, chamada também de imposto rosa, nada mais é do que um adicional que a gente observa em relação adicional no valor, né, que acaba acrescendo o valor de produtos e serviços que são destinados ao público feminino. Então, as mulheres muitas vezes pagam mais caro por determinados produtos e serviços que têm a mesma função daqueles produtos destinados aos homens. Então, é uma diferenciação que, na maioria das vezes, é injustificada. Um estudo divulgado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, divulgado em 2018, revelou que os produtos e serviços destinados ao público feminino são, em média, 12,3% mais caros do que aqueles destinados ao público masculino. Então, nós, mulheres, quando a gente coloca na ponta do lápis, muitas vezes a gente acaba gastando mais do que os homens pelos mesmos produtos. Um exemplo clássico é o da Gillette, né, da lâmina depiladora, barbeadora, que para a mulher é mais cara, para o homem é um valor menor, e a função é basicamente a mesma. O que tem de diferente? Tem uma tecnologia muito diferente para a mulher, para justificar o valor superior. Então, são vários produtos, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tem um artigo muito bom do professor Denis e da Ana Beatriz Alcântara, que fala sobre muita coisa do que a gente está falando hoje, mas também sobre a Pink Tax. Então, foi o artigo onde eu primeiro verifiquei esse assunto. Primeiro tive contato com esse assunto há um tempinho atrás. Então, quando a gente vai analisar a parte jurídica da Pink Tax, né, sem entrar no aspecto tributário, obviamente, primeiro a gente tem que destacar o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, quando fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e etc. E no inciso 1º diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, a gente consegue perceber na Pink Tax uma evidente desigualdade. O artigo 39 do CDC
especificamente nos incisos 5º e 10º, diz assim: o artigo 39, só para situá-los, fala sobre algumas práticas abusivas. No artigo 5º diz que é considerada prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, e o inciso 10º fala elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. E a Think Tax, portanto, ela está expressamente proibida pelo nosso... É considerada uma prática abusiva, de acordo com o nosso código. Mas, infelizmente, nós não vemos grandes mudanças, não vemos mudanças significativas em relação a isso, no sentido de melhorar, de fiscalizar. Tem um aspecto que é fiscalizado, que a gente vai ver no próximo slide. Mas, de um modo geral, isso continua sendo uma prática cada vez mais comum. Artigo 6º, inciso 2º do CDC, para a gente ver os direitos básicos do consumidor. O inciso 2º fala sobre a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. A Pink Tax é um exemplo de uma evidente desigualdade em relação aos consumidores homens e às consumidoras mulheres, né? E como princípios, eu destaco pelo menos 3. Pode ser que tenham outros envolvidos que eu eventualmente não tenha colocado aqui. Dentre eles, a igualdade, a vulnerabilidade e a liberdade nas relações de consumo. Tem uma situação que é muito comum, com certeza vocês já devem ter visto, aquelas publicidades que dizem assim, de festas normalmente, né, que dizem assim, a mulher não paga, a mulher entra de graça até meia-noite na festa, ou então a mulher paga um valor X, assim, bem menor do que o valor do ingresso do homem. Essa ideia, ela vem sendo combatida, porque claramente, assim, a mulher está sendo colocada como objeto de consumo, como marketing, como uma forma de atrair o público masculino para essas festas, ou o público masculino, ou um amplo público, né? Tanto masculino quanto feminino, para o âmbito dessas festas, desses bares, enfim. Então, é uma diferenciação injustificada também, e é uma contradição. Por quê? Se a gente está vendo até agora que diversos produtos e serviços no mercado de consumo têm um valor elevado, um valor maior em relação às mulheres consumidoras, por que quando chega aqui no âmbito das festas, determinadas situações de lazer e etc., é o contrário? As mulheres pagam menos ou não pagam nada. Então, a gente consegue perceber uma grande contradição que não se justifica. Eu já vi alguns proprietários de estabelecimentos alegarem que essa diferenciação de preço nas festas se deve ao fato de que o homem consome muito mais bebida alcoólica do que a mulher, então seria uma espécie de nivelamento assim, dos gastos. Mas onde foi que ele viu isso? Onde foi que ele viu que o homem consome mais determinado produto do que a mulher? Isso é mero achismo que a gente sabe que culmina, muitas vezes, nessa utilização da mulher como um atrativo. E aí eu destaco uma notícia aqui que diz assim: baladas de Goiás serão fiscalizadas para não cobrar preços diferentes de homem e mulher. Se não me engano, isso foi de 2015. Então, lá em Goiás, eles começaram a fiscalizar, e vários outros estados também já tiveram esse período de fiscalização. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, por ocasião dessa situação que aconteceu em Goiás, disse assim: combatemos a ilegalidade de discriminação de gêneros nas relações de consumo, vez que a mulher é vista como objeto de marketing para atrair o sexo oposto aos eventos, shows, casas de festas e outros. Então, é um tema também muito presente, é uma situação muito recorrente, né, no nosso cotidiano, que muitas vezes nós não paramos para observar como é contraditório. Uma hora você paga mais caro por um produto, outra hora você é isenta de pagar por um produto. Então, isso tudo tem uma razão de ser. E outras vezes não tem uma justificativa plausível, mas tem um fundo aí dentro dessa sociedade que a gente vive. E, para a gente finalizar, temos aí algumas comparações, né, de produtos e serviços. Para o homem, exemplo, o Gillette Presto Barba Excel com 2 unidades custa R$ 12,50. Para a mulher, o mesmo Gillette com as mesmas unidades custa R$ 1,00 a mais. Para o homem, uma camiseta básica de algodão, R$ 44,99. Para a mulher,
R$ 49,99. Para o homem, uma camiseta básica estampada, R$ 83,00. Para a mulher, a mesma camiseta básica, R$ 199,00. Olha a diferença absurda. Para o homem, um corte de cabelo, R$ 171,00. Para a mulher, R$ 234,00. O corte de cabelo, eu tenho as minhas ressalvas, porque a gente entra também na mão de obra do profissional, porque muitas vezes quantidade de cabelo, quantidade de serviço envolvida, é um ponto a gente refletir, mas ainda assim a diferença é alta, normalmente. E outros produtos, preservativo masculino, preservativo feminino, é uma diferença gritante. Calça jeans também, uma grande diferença. Então, diversos outros produtos, gente, no mercado, a gente vai analisar o e-commerce, né, os sites das lojas, os preços estão ali estampados. A gente consegue perceber, muitas vezes, que os mesmos produtos, o mesmo tecido, o mesmo corte, para o homem é um valor e para a mulher é um valor vezes 2, vezes 3. Bom, então, eram essas as reflexões que eu queria trazer hoje. Eu espero que vocês estejam reflexivos e reflexivas sobre o que a gente discutiu hoje. Eu vou só destacar o que a gente vai ver no próximo encontro. Tá? A gente vai estudar a participação da mulher nos mercados de trabalho e consumo, né? A relação entre esses mercados. Maternidade e consumo, é um tema bem interessante também. Publicidade discriminatória de gênero, então nós vamos ver várias campanhas com teor discriminatório de gênero. E a hipervulnerabilidade da mulher consumidora, tanto no consumo analógico quanto no consumo digital. Então, eu espero ter sido bem, como é que eu posso dizer, didática e, de certa forma, ter feito uma apresentação que conseguisse abarcar o máximo de conteúdos possíveis dentro desse assunto. Alguns aspectos a gente teve que falar assim, mais de forma en passant, devido ao tempo e também porque é muita coisa envolvendo esse assunto, mas eu espero que a gente possa refletir, debater, de repente as perguntas de vocês, os comentários também possam suscitar aspectos que eventualmente eu não tenha comentado ou não tenha refletido ainda. Espero que a gente consiga fazer um trabalho conjunto nesse sentido em relação ao debate. E agradeço pela atenção de vocês. Espero que tenha sido uma tarde proveitosa, esteja sendo, melhor dizendo. E estou à disposição nesses contatos, se quiserem entrar em contato posteriormente. Estou plenamente à disposição para quem quiser conversar melhor sobre isso, ou tiver alguma ideia, um tema de pesquisa, algum trabalho aí engatilhado. E vamos começar o debate. Eu vou parar aqui o compartilhamento, voltar aqui para a tela do Meet, e muito obrigada mais uma vez. Parabéns, Isabelle, pelos registros que nós vimos aqui nos comentários. Você instigou aí todo mundo a refletir um pouco mais sobre questões tão caras, né, à consumidora mulher, e realmente os registros aqui entusiasmados do aprendizado que tivemos hoje com a sua apresentação. Tá? Então, tenho certeza aqui que foi uma tarde muito produtiva e, ao mesmo tempo, se instigou, né, esse grupo aqui grande a estar presente na próxima sexta-feira para seguir aí nos estudos do minicurso. Então, nós vamos iniciar aqui a parte dos debates. Felipe, queres conduzir aí as perguntas? Pode ser. Parabéns, Isabelle. Muito enriquecedora a tua explanação, né? Traz aí para o debate, na tutela do consumidor, uma abordagem completamente diferenciada, né? Primeira vez que eu vejo uma pesquisa voltada, né, a esses aspectos transdisciplinar, levando em consideração uma discussão de gênero, uma questão voltada à vulnerabilidade da mulher em si. Então, parabéns. Os registros aí no chat não escondem o protagonismo da tua apresentação. Temos algumas perguntas aqui. A Flávia coloca uma parabenização à tua explanação. E ela indaga, a sua pesquisa contempla a análise de como as mulheres são retratadas nas músicas aqui no Rio de Janeiro,
O funk aborda em muitas músicas a mulher como um objeto. É comum nas comunidades as meninas cada vez mais novas consumirem essa cultura e normalizarem esse tratamento. E com o passar dos anos, elas retroalimentam essa cultura. Essa seria uma primeira colocação. A gente vai, então, ponto a ponto, né? Pergunta a pergunta, antes de avançar para a próxima. Então, rapidamente, Flávia, obrigada pela tua pergunta, pela tua participação e pela atenção também. Muito interessante esse ponto que você chamou a atenção. Confesso que não tem sido ainda meu objeto de estudo, mas pode vir a ser, né? De repente, aí no âmbito da dissertação, a gente pode verificar a possibilidade. Então, não costumo estudar sobre isso da música, mas eu concordo com você, realmente, em alguns aspectos. Acho que a gente teve um pequeno delay, para ver se normaliza. Voltou? Agora, Isabelle, teve um pequeno delay. Tá. Bom, então eu considero que é um ponto de atenção, principalmente em relação às crianças e às adolescentes, dentro daquela ideia que a gente estava comentando sobre as lolitas, né, a hipersexualização das crianças, e é realmente um ponto a ser estudado melhor, quem sabe aí nas próximas discussões a gente possa abordar melhor isso, mas nas próprias letras, né, muitas vezes nós mesmas não percebemos o quanto que determinadas letras nos hipersexualizam e nos colocam em uma posição completamente submissa, né, em relação aos aspectos sexuais, principalmente. Mas obrigada pelo teu comentário. Bem, a gente tem uma série de comentários, mas na verdade são mais reflexões gerais, não em formato de pergunta no chat. Mas tem uma específica da Jéssica, a Jéssica Ribeiro. Parabéns pela excelente exposição, Isabelle. A vulnerabilidade estrutural, lembrando aí do nosso querido Heitor, né? Esse termo magnífico que ele utiliza, e histórica da mulher no mercado de consumo deriva dessa cultura patriarcal. A educação acerca desse fenômeno é imprescindível para a conscientização dessas práticas abusivas. Como poderiam ocorrer essas medidas educativas para a proteção dos direitos das mulheres consumidoras, além do meio acadêmico, mas também o escolar e principalmente o midiático? Olha, essa pergunta aí poderia ser respondida de várias formas, porque acho que o primeiro ponto é a ampliação da participação da mulher e da ocupação dos espaços pelas mulheres. Tanto os espaços políticos, por exemplo, a gente pensar em políticas públicas envolvendo as mulheres, quanto os espaços universitários, né? Mais mulheres na academia, mais mulheres nos espaços acadêmicos, no âmbito prático também, nas suas respectivas profissões, e como que a gente pode ajudar aí a levar mais conhecimento para mais mulheres. Eu acho que esse trabalho corpo a corpo é muito importante, então, a gente ter acesso a cada vez mais mulheres, poder compartilhar esse conhecimento, então, por exemplo, não nos restringirmos ao âmbito acadêmico, né? O nosso espaço aqui é excelente de discussão, mas quantas outras mulheres não têm acesso a essas informações relevantes que nós estamos tendo a oportunidade de ter? Muitas vezes, mulheres que não têm acesso à educação superior, como nós podemos levar esse conhecimento a essas mulheres, conhecimento envolvendo os direitos das mulheres consumidoras e essas reflexões. Então, a gente tem que pensar em estratégias e mecanismos de ter esse trabalho corpo a corpo e um trabalho de formiguinha mesmo, de tentar levar mais conhecimento, eventualmente participar de projetos, formular projetos. E eu acho que hoje em dia, como a gente está em quarentena, por exemplo, a internet é um espaço que democratizou muito, né? O conhecimento e a gente levar a informação às pessoas. Então, muitas vezes, se cada um de nós, porque os homens também são nossos aliados, cada um fizer a sua parte e
compartilhar determinadas informações nos seus respectivos âmbitos, eu acho que a gente já começa a fazer um bom trabalho, mas a gente precisa pensar em mais estratégias para não limitar aqui entre a nossa bolha, né, digamos assim. Mas obrigada pelo teu comentário, Jéssica. Temos mais 2 perguntas aqui. Uma da Lorena. Está dando um retorno, não tá, para vocês? Pode desligar rapidinho o teu microfone, Isabelle. Vou desativar, tá? A Lorena. Eu sempre me pergunto como podemos iniciar a proteção específica à mulher enquanto consumidora, tendo em vista que não vejo, ou vejo muito pouco, controle sobre a propaganda e estímulo a padrões de beleza e sexualização da mulher. Muito interessante o comentário da Lorena, porque a gente tem um órgão, né, que regulamenta a publicidade no Brasil, que é o CONAR. E a gente vê que ele realiza muitas fiscalizações em relação a vários segmentos aí do mercado, por exemplo, bebidas alcoólicas em relação a pessoas menores de idade. Mas eu confesso que posso estar enganada, se eu tiver, podem me corrigir. Eu confesso que ainda não vi um trabalho contundente de fiscalização e de, assim, um trabalho massivo de controle sobre a publicidade direcionada ao público feminino, ou mesmo direcionada ao público em geral, mas que acaba exercendo uma discriminação de gênero. Mas o que eu consigo perceber, assim, em pesquisas e tudo mais, é que já existe um movimento no sentido de superar algumas publicidades discriminatórias de gênero, não 100% ainda não alcançamos esse patamar, mas diversas publicidades que até uns 5 anos atrás eram muito comuns em relação a associar, né, bebidas alcoólicas a mulheres seminuas, e, enfim, isso era muito comum e muito aceito. Hoje em dia, nós já conseguimos, pelo menos pela pressão social, não permitir mais esse tipo de publicidade escancarada. Mas sempre vai ter, né? E aí eu acho que o papel do CONAR seria muito importante, dos órgãos também, do PROCON, e todos os órgãos de defesa do consumidor, de exercer esse papel sobre a publicidade direcionada às mulheres. Legal. E para a gente finalizar, tem uma colocação aqui do Will Machado. Parabéns pela exposição, super interessante e reflexiva, considerando que o mercado se adapta para impor às mulheres novas condições e as ocupa com novos padrões praticamente inatingíveis, o que dificulta a busca pelo equilíbrio na relação de poder. Qual você acha que será a tendência a ser imposta pelo mercado para os próximos anos? Deu uma pequena travada aqui, mas voltou. Então, essa é uma pergunta bem difícil, bem complexa de responder, porque eu queria muito ser otimista e dizer que nós estamos caminhando para um equilíbrio pleno nas relações de consumo, nas relações sociais, envolvendo os gêneros, mas a gente consegue perceber que ainda estamos muito longe de alcançar esse equilíbrio, seja nas relações de consumo, seja nas relações em geral, sociais. Eu acho que nós estamos muito longe. Quando nós vemos, por exemplo, estatísticas, né, envolvendo os gêneros, violência contra a mulher, enfim, que já envolvem outras searas do direito, mas que a gente consegue perceber como que a desigualdade ainda é muito forte. E outro aspecto também que envolve diretamente as relações de consumo diz respeito à participação da mulher no mercado de trabalho. Inclusive, a gente vai comentar no próximo encontro, que ainda é discrepante. As mulheres ainda ganham menos que os homens. E quando a gente fala, por exemplo, de cargos de gerência e direção, principalmente na iniciativa privada, as mulheres ganham menos ainda. E ainda são poucas comparadas aos homens que ocupam esses cargos. Então, ainda estamos longe de conseguir esse equilíbrio. Eu acho que a gente, estudando mais sobre isso, entendendo melhor como as coisas funcionam e se operam, a gente tem mais possibilidades de
refletir, criticar e buscar agir, né? Eu acho que a gente não tem só que pensar e refletir, mas a gente tem que partir para a ação e para a execução. Eu espero muito que nas próximas décadas, eu queria muito, né, ter esse otimismo, mas eu acho que no fundo, talvez ainda demore um pouco, e depende de muitos fatores que até fogem aqui do nosso âmbito das relações de consumo. Mas obrigada pelo comentário, Will. Isabelle, só complementando bem rapidinho, não só a diferença salarial, né, mas imposição de determinados padrões de vestimenta, inclusive. O caso da Nicola Thorpe, em Londres, foi um exemplo muito grande, de 2016, que reacendeu no parlamento britânico uma grande discussão com relação a isso, né, a obrigatoriedade das mulheres usarem salto alto, né, o que isso vai impactar ou não na atividade laboral. E esse caso da Nicola Thorpe foi emblemático na época, eu me lembro, porque ela foi, de fato, demitida da empresa porque não usou o salto alto, ou seja, não aderiu ao código de vestimenta da empresa e foi discriminada simplesmente porque ela não quis submeter a um padrão imposto, né, pelo patrão, né, pela empresa ali, contratante, no caso. Mas era só isso que eu tinha colocado. Perfeita colocação. A gente vai até analisar no próximo encontro aquele conceito da Naomi Wolf sobre a qualificação de beleza profissional, em que ela traz alguns cases famosos nos Estados Unidos. A gente pode analisar também o paralelo aqui no Brasil sobre mulheres que foram demitidas ou então que sofreram assédio moral no âmbito do trabalho porque não seguiam certo padrão de conduta e de vestimenta, né? Então, isso é muito forte ainda nos dias de hoje. Bem, encerramos aqui as nossas perguntas. A Isabelle, além de ministrar uma ótima palestra, esclareceu com muita propriedade aqui todos os questionamentos que foram colocados. E eu queria fazer um registro interessante, tá? E ao mesmo tempo importante. Nós tivemos mais de 100, né, participantes do debate de hoje, entre homens e mulheres, tá? Isso é importante porque quando a gente trabalha sexismo nas relações de consumo, empoderamento feminino, né, normalmente se pensa que esse é um assunto que interessa apenas à mulher, né, como se um assunto precisasse ser estudado apenas pela mulher, quando, na verdade, né, a discriminação, o tratamento desigual, ele ocorre, sobretudo, pelo comportamento do homem. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer esse registro, porque todos aqui que assistiram vão ser elementos multiplicadores, vão replicar essas ideias, né? Vão reverberar essa discussão, de modo que a gente tenha aí um ponto de partida importante na mudança de comportamento efetivo. Tá? Então, eu acho que esse é um registro importante, a palestra foi tão interessante que todo mundo ficou até o final, né? Então, quero agradecer aqui, tá? A disponibilidade, a dedicação, o cuidado aqui da Isabelle, e registrar aqui a presença dos nossos integrantes do grupo de pesquisa, do professor Felipe, que coordena comigo os grupos, tá? Registrar aqui a participação efetiva dos alunos, tá? Que prestigiaram o evento, que participaram, e deixar vocês aí com a expectativa de dar sequência, né, a esse tema tão rico, tão interessante, na próxima sexta-feira. Tá? Então, relembrando a vocês, o nosso grupo ele tem um canal no YouTube. Esse evento ele vai depois ser disponibilizado no canal do YouTube. Quem não pôde assistir, quem quiser assistir novamente vai ter acesso. E as demais informações sobre o grupo de pesquisa vão estar disponíveis no nosso Instagram. Tá? Então, nos sigam lá, porque tem muita coisa interessante neste semestre, no próximo. Então, quem quiser aprofundar os estudos nessa área tão rica como o direito do consumidor, fique à vontade, será muito bem recebido. Então, eu dou por encerrada a nossa sessão de hoje, agradecendo e desejando a todos vocês muita saúde, que tenham um ótimo final de semana, fiquem bem, se protejam e até a sexta-feira que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa tarde. Bom final de semana.